Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2017. O Portal da Assembleia já começou. Veja os nossos destaques. Presidente em exercício da Assembleia, deputado Otelino Neto, vai ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Na pauta, a redução de zonas eleitorais no estado. A audiência pública discute a criação de um observatório estadual de políticas para as mulheres. Você vai ver ainda na Semana do Meio Ambiente como fazer o descarte correto de medicamentos sem uso ou fora da validade. E mais, Campeonato Maranhense de Futebol chega ao fim. Sampaio Correia goleou o Cordino e é o campeão do segundo turno. Tudo isso agora no Jornal do Legislativo Maranhense. O Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária do Maranhão realizou ontem uma audiência pública para discutir as condições de trabalho da categoria. O deputado Eduardo Braide participou da discussão. A Assembleia Legislativa sediou nesta quarta-feira a audiência pública Serviço de Defesa Agropecuária do Maranhão para discutir a necessidade de melhorias nos órgãos fiscalizadores do setor. O autor da iniciativa foi o deputado Eduardo Braide. Precisamos ter a parceria com os municípios no que diz respeito a uma maior fiscalização em relação aos abatedouros, né? A questão da comercialização clandestina que é causada por esses abatedouros que não são legalizados. Enfim, a AGED é um órgão que merece ser valorizado e um órgão que merece ter toda a atenção, não só do governo do estado, como de todos. Afinal de contas, ela leva com segurança à nossa mesa os produtos animais e vegetais. Servidores, produtores, trabalhadores rurais e criadores participaram dos debates. Para o presidente do Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária do Estado, a falta de recursos é um dos problemas que dificultam a atuação dos profissionais. O nosso principal problema hoje é recursos humanos. Nós temos uma carência de pessoal que é gritante, temos recursos que diminuem de forma sistemática, comprometendo que a fiscalização possa avançar cada dia mais, chegando a todas as regiões do estado. E essa falta de recurso, com falta de pessoal, compromete de forma abrupta as atividades realizadas pelos servidores da fiscalização agropecuária. Durante o encontro foram apresentados dados e informações sobre a atuação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária. O presidente do órgão destacou as melhorias na arrecadação após a implantação do sistema informatizado. Isso vai nos proporcionar o quê? Proporcionar um trabalho onde nós vamos deixar de ter evasão de ICMS, nós vamos acabar com a falsificação e com isso também dar uma garantia, uma qualidade para o nosso servidor, para que ele possa desenvolver cada vez mais com segurança a sua atividade na nossa agência. Entre os encaminhamentos, o deputado Eduardo Braide se prontificou em destinar uma emenda parlamentar para a construção de um laboratório que deverá auxiliar os trabalhos na AGED. Entre os encaminhamentos, ficou definido que a categoria vai solicitar junto à Secretaria de Administração e Gestão agilidade nos procedimentos relativos à efetivação de um concurso público. O sindicato também vai encaminhar ainda propostas de alteração nas leis que regulamentam o Serviço de Defesa Agropecuária no Maranhão. Já o deputado Eduardo Braide, como vocês ouviram anteriormente, informou que vai destinar uma emenda parlamentar para ajudar na implantação do laboratório de análises da AGED. Foi realizada aqui na Assembleia uma audiência pública para discutir a criação de um observatório estadual de políticas para as mulheres. A reunião contou com a presença da deputada Valéria Macedo, que é procuradora da mulher da Assembleia, entidades ligadas à defesa dos direitos da mulher e especialistas no assunto. Esta foi a primeira reunião no Parlamento para discutir a criação de um observatório estadual de políticas para mulheres. Ele vai ser desenvolvido dentro das atividades da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa. O encontro sobre o tema foi coordenado pela Procuradora da Mulher no Parlamento, a deputada estadual Valéria Macedo. O observatório ele vem avaliar tanto a questão da execução do plano estadual, como também ele traz outras informações de outras entidades para que a gente possa estar dentro da Procuradoria da Mulher
fazendo pesquisa, publicitando essas informações, levando essa informação à sociedade e também socializando com todas as mulheres que participam desse movimento, dessas informações. Então, o Observatório ele tem uma função muito importante dentro da Procuradoria, que é dar todos os subsídios e participação de todas as entidades nesse processo. A reunião contou com a presença de representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos da mulher, além de pesquisadoras da UFMA e da UEMA especialistas no assunto, todas com o mesmo propósito: elaborar as ações do observatório e como ele pode contribuir para a promoção da igualdade de gênero e dos direitos da mulher no Maranhão. A ideia é que a gente tenha um centro de informações que sejam públicas, que a gente possa repassar isso para fomentar, né, as discussões públicas sobre políticas públicas para mulheres no estado do Maranhão. O observatório ele vem realmente contribuir para várias questões e também da sustentação política à própria promotoria da mulher, que trabalha essa questão específica. Então, assim, é um espaço de poder, é um espaço político que vem somar com toda a luta que nós já iniciamos no Maranhão há 40 anos atrás. Os observatórios ele tem uma relevância grande porque eles concentram informação e conhecimento de pesquisas e ajudam a população e a sociedade de uma geral a conhecer os indicadores sociais que abordam a questão da violência, a questão do direito, a questão da participação política, por isso ele é extremamente importante. O Observatório no Maranhão deve seguir os mesmos objetivos do modelo nacional, entre eles o acesso a informações sobre igualdade de gênero e políticas para as mulheres e discussões, por exemplo, sobre violência doméstica e participação política. A gente visualizou essa necessidade de articular todo esse conjunto de experiências, memórias, informações que são geradas para unir todas e transformá-las em informações estratégicas para aperfeiçoar as políticas, torná-las mais efetivas. O observatório é um espaço que a sociedade recorre, os próprios gestores e gestoras recorrem para a formulação de políticas públicas, para reivindicações e para denúncias. A próxima reunião sobre a criação do Observatório e sobre as ações da Procuradoria da Mulher no Parlamento está prevista para o dia 21 de junho. A ideia é que o Observatório seja lançado ainda este ano. Nós estamos fechando aqui essa questão e é importante a participação de todas as mulheres e mais outras que virão representando várias instituições na próxima reunião para a gente fechar realmente a questão ou do Observatório ou de um outro, vamos dizer, um outro instrumento, né, que vai ajudar no desenvolvimento das ações da Procuradoria. E você acompanha agora o que foi discutido pelos deputados na sessão plenária de ontem. O deputado Raimundo Cotrim tratou de uma proposição de sua autoria que obriga secretários de Estado a virem uma vez a cada semestre à Assembleia Legislativa prestar contas das ações da pasta. Isso é muito importante porque tanto os deputados quanto a população vão tomar conhecimento daquilo que está sendo feito em cada pasta. Isso é muito importante para que a população possa acompanhar o que cada secretário está fazendo na sua pasta. O deputado Souza Neto criticou a falta de transparência no governo do Estado e declarou apoio à iniciativa do deputado Raimundo Cotrim e citou como exemplo a necessidade da vinda do secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, para esclarecer fuga em massa na penitenciária de Pedrinhas. Já a deputada Nina Mello demonstrou preocupação com os casos de mortes no Estado causados pelo vírus HPV. A parlamentar pediu intensificação de campanhas de vacinação. Eu peço aos meus pares, aos meus colegas, que analisem isso com muita acurácia, devido à importância dessa semana, para que nós possamos juntos, aos professores, aos agentes de saúde, agentes de endemia, postos de saúde, orientar, excluindo qualquer dúvida que a população possa ter com relação à vacinação. Como eu disse antes, há esse gesto de amor.
O deputado Rogério Cafeteiro usou a tribuna e voltou a falar sobre o projeto de lei que regulamentava o transporte de passageiros individuais, remunerado e privado. O projeto tramitou na Casa Parlamentar e foi considerado inconstitucional na sessão da última terça-feira. Já o deputado Vinícius Louro citou reportagem da TV Assembleia que tratou sobre os paquistaneses que estiveram no Maranhão. Para o parlamentar, a matéria foi bem esclarecedora. Já o deputado Eduardo Braide repudiou o veto do governador do estado ao projeto de lei que beneficiava mulheres vítimas de violência doméstica. Uma situação, deputada Valéria Macedo, que não custaria um centavo para o governo do estado. Uma situação que foi conversada com os membros de movimento feminino e aí o governador do estado posa para fora do estado e para o Brasil que é um defensor das mulheres, que as políticas no estado do Maranhão servem e estão voltadas para a mulher, e na prática vem e veta, senhores e senhoras deputados, um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade nesta casa e que daria o direito às mulheres vítimas de violência doméstica de terem a prioridade, deputado Souza Neto, no encaminhamento para o mercado de trabalho através do Cine, sem um centavo a ser gasto pelo governo do estado. O deputado Otelino Neto tratou de problemas nos cursos da área médica da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Pinheiro. A falta de estrutura, segundo o parlamentar, compromete a formação acadêmica. Eu estive há cerca de um mês numa conversa com a reitora, Nair Portela, que também está assustada com essa realidade. É claro que isso é uma prerrogativa do governo federal, são obrigações do governo federal, mas eu, inclusive, me dispus a tentar ver mecanismos formais para que nós possamos, do poder público estadual e nós, como agentes políticos na Assembleia, a ajudar a resolver aquele impasse, inclusive porque aquela situação do campus de Pinheiro, ela extrapola diferenças político-partidárias. É preciso união de todos para que aqueles estudantes não tenham esse prejuízo. Logo após o intervalo, o presidente em exercício da Assembleia, deputado Otelino Neto, vai ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Na pauta, a redução de zonas eleitorais no estado. E ainda a Assembleia assina acordo com a Justiça para garantir mais acessibilidade nas dependências do Poder Legislativo. O portal da Assembleia volta já. As ações dos deputados voltadas para a cidadania, temas e discussões que mexem com a vida das pessoas. Parlamento Cidadão, sexta-feira, às 16h na TV Assembleia, com reprise sábado, às 9h e segunda, às 11h. O presidente em exercício da Assembleia, deputado Otelino Neto, recebeu na semana passada a visita do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador Raimundo Barros, para tratar da redução do número de zonas eleitorais no estado. Na próxima semana, o deputado vai ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília abrir um canal de diálogo com o TSE, a fim de que a decisão não prejudique o eleitor maranhense. Otelino falou sobre o assunto com a nossa equipe de reportagem. Vamos a uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para tentar sensibilizá-lo quanto à portaria que vai extinguir zonas eleitorais em vários municípios do Maranhão, por considerarmos que isso vai ser um prejuízo ao cidadão, ao usuário da Justiça Eleitoral. Deputado, de que forma, excluindo essas zonas eleitorais, pode prejudicar, principalmente no interior do estado, que existe uma necessidade de transporte para se deslocar de uma cidade para outra, caso haja essas mudanças de zonas eleitorais?
Essas mudanças, inclusive, já foram determinadas. O que nós vamos tentar fazer é reverter essas mudanças. O Maranhão é um estado de extensões grandes e as populações terão muita dificuldade em utilizar o serviço da Justiça Eleitoral indo de um município para outro. Por exemplo, o cidadão que for tirar o seu título de eleitor, ele vai ter que sair da sua cidade e ir para uma cidade que às vezes fica 100, 200 quilômetros depois. Ou que for fazer o recadastramento biométrico, ou que precisar de algum tipo de certidão que não possa ser emitida via internet. Então, são diversos prejuízos ao cidadão que no limite, o sentido da atuação da Justiça Eleitoral. Deputado, em relação ao Uber, qual o posicionamento do Parlamento? Nós, aqui, diria até por unanimidade, pelas falas dos deputados, consideramos que o Uber é necessário, é mais uma opção para o cidadão utilizar os serviços de transporte. A Assembleia, contudo, aqui por ampla maioria, entendeu que nós não temos competência, ou seja, seria inconstitucional que nós apreciássemos essa matéria. É uma matéria importante que deve ser analisada pelas câmaras municipais. Não adiantaria nada a Assembleia ter aprovado um projeto de lei regulamentando o uso do Uber se as câmaras municipais ainda não se manifestaram. Por exemplo, na cidade de São Luís, até agora prevalece uma lei que proíbe o uso na capital, o que eu pessoalmente considero uma lei equivocada e acho que a Câmara Municipal deve rever a sua posição. A Assembleia assinou recentemente um acordo com a Justiça que vai garantir mais acessibilidade a pessoas com deficiência que precisam se locomover nas dependências do Poder Legislativo. A decisão inclui ainda outras mudanças. Fechado na gestão do presidente Humberto Coutinho, o acordo vai facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Leninha trabalha na Assembleia desde janeiro deste ano e encontra dificuldade para circular em algumas áreas. Uma das minhas maiores dificuldades é a rampa de acesso, porque eu venho de ônibus todos os dias. Então, geralmente eu estou dependendo de alguém, de um bombeiro, de um amigo para me ajudar, porque realmente não tem como eu subir sozinha. E a Assembleia em si ela é bem ampla, bem grande. Eu circulo em todo o prédio. Então, de um prédio para o outro, existe alguns degrauzinhos pequenos que eu não consigo empinar a cadeira e andar só. Está ansiosa com as mudanças que serão realizadas. É um direito nosso que nós estamos buscando e a gente se sente muito respeitado quando você chega em um local que você vê que ali você tem acessibilidade para todos, né? Incluindo todas as pessoas com deficiência. Então, será bem-vindo. A audiência de conciliação que culminou no acordo foi realizada na Assembleia e teve como mediador o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Então chegamos a bom termo para que a Assembleia Legislativa realizasse 2 licitações. Uma, primeira, que do que tenho conhecimento já foi inclusive realizada, resolve os assuntos mais urgentes. Rampas, estacionamento, rotas acessíveis, enfim, esses assuntos serão solucionados já com a primeira licitação, que já está em andamento, e uma outra que termina antes do final do mandato do atual presidente, solucionando aqueles outros problemas que demandam um pouco mais de tempo, qualificação dos servidores, por exemplo, e outros assuntos. A gente está agora nessa expectativa de saber como é que vai ser, né, acompanhar também um pouco essa construção dessa acessibilidade para poder garantir que saia dentro do que a NBR 9050, né, de 2015 determina, né, porque aí facilita uma boa acessibilidade e com isso autonomia e segurança. De acordo com o procurador da Assembleia, a Escola do Legislativo já está providenciando os cursos que serão realizados com os servidores para melhorar o atendimento a esse público. Já passou por aqui, inclusive, o processo de contratação dos professores que vão ministrar esse curso, mas em breve, com certeza, dentro do prazo, desse prazo de 3 meses, nós estaremos ministrando esse curso aqui. E garantiu que todos os prazos serão cumpridos, até porque já existiam esforços para realizar as adequações. Havia uma lei anterior. Em 2015, houve uma mudança para melhor nessa lei, né, que implementa de uma forma mais abrangente essa acessibilidade aos espaços públicos. E com essa mudança, nós já iniciamos essa adequação. Já havia, inclusive, um processo administrativo por parte do Ministério Público, no qual verificou que, mesmo com a mudança do prédio, nós não tínhamos essa ampla acessibilidade, nós vimos
transformando já com algumas obras efetivas, e aí veio a lei de 2015 para que realmente, né, nos indicasse os caminhos, pode-se dizer, para que nós pudéssemos alcançar essa ampla acessibilidade. Todas as adequações vão garantir mais conforto às pessoas que frequentam o Legislativo Estadual. Vai ajudar muito, vai até, acho que, tirar mais outras pessoas de casa, porque muitas pessoas, às vezes, não frequentam os lugares porque não têm acessibilidade. Então, tendo acessibilidade, muitas outras cadeirantes podem vir aqui, que nem eu, que nem o Dilson, que nem a Leninha, então outros mais vão estar frequentando a Assembleia, entendeu? Começou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2017. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. A Receita Federal informou que o crédito bancário do primeiro lote vai ser feito no dia 16 de junho, totalizando mais de 3 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, que é receita.fazenda.gov.br, ou ligar para o Receitafone no número 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto e à situação cadastral no CPF. O descarte incorreto de medicamentos pode afetar a água, o solo e os animais. Mas pouca gente sabe como fazer o descarte correto de determinados remédios que perderam a validade ou não estão mais em uso. Na capital, como parte da Semana do Meio Ambiente, o SENAC está oferecendo uma oficina sobre o assunto. O objetivo é alertar os participantes para os riscos de jogar remédios no lixo. Sabe quando aquele medicamento já está fora de uso e não precisa mais ser mantido guardado? A dúvida que não quer calar é sobre o que fazer para descartar esse produto de maneira responsável. Muita gente não faz ideia de como resolver esse problema. Eu boto fora no lixo. Joga no lixo comum mesmo? Porque não tem essa orientação para onde levar o restante. Realmente a pessoa recicla o remédio, porque geralmente quando joga remédio fora, aí o remédio ele acaba poluindo. Porque a pessoa tem que jogar no local adequado. Não era nem para botar fora, era para devolver no local mais acesso para não jogar na rua, né? Eu jogo dentro do sifão. No vaso sanitário? É. A senhora acha que essa é a forma mais correta? Não. Foi justamente no sentido de tentar esclarecer essas dúvidas que o Instituto SENAC movimentou geral e promoveu um workshop para mostrar como deve ser feito o descarte correto daqueles medicamentos que estão vencidos, que não se usam mais, e até mesmo as embalagens que estão jogadas em casa. O SENAC Maranhão trabalha em sua marca formativa a questão da sustentabilidade. E a partir daí nós tentamos sempre passar para os nossos alunos a preocupação com o meio ambiente. Essa iniciativa ela já surgiu desde o ano passado e nós resolvemos trabalhar essa semana inteira assuntos relacionados à preocupação com o meio ambiente, por conta que no dia 5, que foi ontem, foi o dia dedicado ao Dia Mundial do Meio Ambiente, da Preservação Ambiental. Ana Ruth é uma das estudantes envolvidas no projeto. Ela explica por que os medicamentos não podem ser descartados como um lixo comum. Por vários tratamentos, elas ainda não conseguem tirar todas aquelas substâncias que podem fazer mal para a saúde humana. Então, a gente pode estar consumindo essa água, pode fazer mal tanto para o meio ambiente, quanto para a gente. Nesse caso, o professor Juan Galindo explica o que fazer. Não permitir que esses lençóis freáticos, essas águas tão importantes, sejam poluídas por esses medicamentos. E para onde devemos levar esses medicamentos depois de comprados, que passaram da validade e estão impróprios para uso? A gente pode levar eles para as unidades básicas de saúde, que são obrigadas a receber esses medicamentos logo após, nessas condições, e algumas farmácias ou drogarias, eles não são obrigados, mas eles recebem voluntariamente por terem programa de gerenciamento de resíduos sólidos. E agora vamos falar de esporte. Ontem o Sampaio venceu o Cordino no Estádio Castelão e conquistou o segundo turno do Campeonato Maranhense. A partida pôs fim a uma longa espera. Há mais de um mês que a bola estava parada na expectativa de uma decisão judicial. Foi dia de festa para a torcida do Sampaio.
Depois de 39 dias entre idas e vindas aos tribunais, a vitória de 4-1 do Tricolor sobre o time do Cordino garantiu a conquista do segundo turno do Campeonato Maranhense. Agora as duas equipes voltam a se enfrentar pela decisão do título estadual. O Sampaio terá a chance de faturar o 33º título de campeão maranhense. Já o Cordino busca sua primeira conquista. Na partida de ontem, os gols do Sampaio foram marcados por Felipe Marques, que balançou a rede 2 vezes, Ranieri e Isaac. O Cordino descontou com Pedro Guzmão. Com a conquista de ontem, o Sampaio assegurou vaga para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste do ano que vem. Os detalhes da partida, os lances, os gols, as entrevistas e a festa da torcida você vai ver na edição da próxima segunda-feira do Esporte em Debate, que vai ao ar às 8 da noite. O portal de hoje termina aqui. Acesse todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia no site al.ma.leg.br/tv e também através das nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até amanhã com mais notícias do Legislativo Maranhense.